Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo, e o nosso tema de hoje é: de onde vêm os sofrimentos? Como os pensamentos se formam? Nos últimos vídeos, nós visitamos algumas ideias. A primeira delas é que é o pensamento que importa. Nós conversamos sobre como os pensamentos afetam as emoções e como aliviar o sofrimento. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender por que é que nós pensamos sempre coisas com um determinado padrão. Você já notou que existe algo de comum no jeito de pensar de cada pessoa? Algumas pessoas são mais tristes, outras são mais raivosas, algumas são assustadas. E às vezes a gente sente que tem certas coisas que só acontecem com a gente. Para a gente entender como isso não é verdade, eu vou ler um pedacinho de um poema do Fernando Pessoa, usando o heterônimo de Álvaro de Campos, chamado Poema em Linha Reta. Ele começa assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E ele termina assim: como posso eu falar com meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Pois é, às vezes a gente se sente exatamente assim, como se fosse a pior pessoa do mundo. Por que isso acontece? Vamos retomar. Nós conversamos que existe uma situação, essa situação gera um pensamento, e esse pensamento gera reações, que são as emoções, as ações fisiológicas. Mas por que as pessoas têm reações tão diferentes às mesmas circunstâncias? Você vai me dizer que as pessoas são diferentes em função da sua história de vida, daquilo que elas aprenderam. Algumas pessoas vão dizer: eu sou assim porque é a minha natureza, eu sempre fui assim. Outras vão te dizer: ah não, isso é assim porque é a sua cultura. Na verdade, o ser humano recebe influências tanto da sua natureza biológica, como da sua história de vida única e pessoal. Mas, de qualquer forma, tudo isso vai se manifestar na sua mente em duas grandes estruturas, que são chamadas crenças e esquemas. O que são crenças? Eu sei que quando eu falo crenças, muitos vão imediatamente ouvir crenças religiosas. Mas para a psicologia cognitiva, crença é tudo aquilo que você acredita. Desde as coisas mais básicas e naturais, como por exemplo, eu saio pela porta e não pela janela. Eu como com talheres, não com as mãos. O chão está indo, vai embora. Tudo isso são crenças. Existem outras crenças que são mais subjetivas, que falam mais sobre aspectos pessoais. Crenças como ninguém me ama, como eu nunca vou conseguir passar numa entrevista, como se ele me amasse, ele me telefonaria mais. Enquanto algumas crenças que a gente tem são bastante verdadeiras, eu vou dizer bastante aderentes à realidade, outras não são tanto. Às vezes elas não são tão verdadeiras porque elas são rígidas demais ou porque elas são genéricas demais. E são essas crenças pouco adaptadas ou rígidas demais que, na maioria das vezes, geram os sentimentos que nos fazem sofrer. Então nós vamos chamar essas crenças de crenças disfuncionais. Eu vou te dar dois exemplos. No nosso primeiro exemplo, a situação é: você está indo para uma entrevista de emprego. E a crença é: eu nunca consigo fazer uma boa entrevista.
dada essa situação e essa crença, qual é o pensamento que naturalmente vai surgir? Eu vou falhar de novo, talvez. E, naturalmente, a partir desse pensamento, eu vou sentir medo. Um outro exemplo podia ser o seguinte: a situação. Você está em casa, maquiada, vestida, pronta para sair, e o seu namorado está atrasado. E a sua crença é: eu sempre acabo sendo traída. Que pensamento vai surgir na sua mente? Ele, com certeza, está com outra. E qual é o sentimento que surge naturalmente? É a raiva. Quando você tem várias crenças semelhantes, elas se articulam e formam o que nós vamos chamar de esquema. O esquema é como que um modo de funcionamento da sua mente. Um esquema é como que um vício de pensamento, um padrão que se repete sempre. É importante você entender que nenhuma crença se formou do nada. Cada crença surgiu porque em algum momento ela deu conta de explicar aquilo que estava acontecendo com você. Todos nós, seres humanos vivos, uma vez ou outra sofremos mais do que o razoável. Todos nós temos crenças e temos esquemas disfuncionais. Desmontar essas crenças, esses esquemas, não é fácil, mas é possível. Nunca desista, é a sua felicidade que está em jogo. Tudo que nós conversamos aqui são técnicas, são conceitos que têm se mostrado úteis, que têm ajudado os meus pacientes aqui na minha clínica. Se você sentir que você também pode ser ajudado, não deixe de consultar um psicólogo da sua confiança. Obrigado por ter passado esse tempo aqui comigo. Eu espero que tenha sido proveitoso e que você possa praticar a generosidade, a gentileza e o respeito com o mundo, com o outro e com você mesmo. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. E caso você queira receber as novidades do Reflexões Clínicas, não deixe de se inscrever no canal. Você pode entrar em contato comigo de diversas formas. Por e-mail em doutor.mauricio.psicologia@gmail.com. Você pode seguir a minha página no Facebook em www.facebook.com/MauricioAalmeida. E você pode também me fazer perguntas ou me deixar recados de forma anônima em doutormauricio.sarahá.com. Os links estão logo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.